poderíamos resumir se eu pedisse definição de homeostasia em uma palavra, a palavra seria justamente equilíbrio, né? Então, homeostasia, né, é uma ciência que indica, né, ou ciência não, na verdade é uma parte, né, da fisiologia, é um termo que é empregado para, que significa, né, a tendência dos sistemas biológicos, né, do sistema como um todo, né, do corpo, do organismo do animal, a resistir mudanças e permanecer no estado de equilíbrio, tá? Então isso é homeostasia. É isso que garante, sobretudo os organismos mais desenvolvidos, a manterem em lugares que para alguns outros organismos sejam inóspitos, né? Então, é sempre uma tentativa de adaptar o organismo às alterações que existem no meio. Por exemplo, eu olho uma foto dessa daqui, né? Esses animaizinhos todos, bichinhos com os pelos tudo congelado, né? O tanto de neve aqui ao redor. Por que que esse animal não morre? Porque ele tem mecanismos que fazem com que seja mantida essa homeostase ou homeostasia, né? Então, ele acaba fazendo, isso acaba fazendo com que esses animais consigam sobreviver bem, mesmo num lugar onde a vida seria muito complicada, ou nem existiria. A tendência é de que não existisse nada, né? E aí esse cara aqui, ele dizia o seguinte, que todos os mecanismos vitais, apesar de sua diversidade, vocês vão ver que é uma trenheira esquisita, né? Como o povo diz. Então a gente tem vários organismos com vários mecanismos variados, vários sistemas com vários mecanismos variados, que tem uma diversidade enorme, né, mas que tem uma única finalidade, todo mundo, manter constantes as condições de vida no ambiente, né, dentro do corpo. Então, fazer com que a temperatura se mantenha constante, fazer com que níveis de açúcares, de minerais, de tudo quanto é coisa, permaneçam sempre dentro de uma faixa normal dentro do organismo do indivíduo, né? Por exemplo, quando eu olho para qualquer espécie animal, a gente tem tabelas como essas aqui que servem como referência, né? Para o estudo de uma determinada espécie. Então, por exemplo, aqui eu tenho tabelas de cães, né? Tabela de referência para testes, exames bioquímicos, histograma, leucograma, né? Tudo isso para cão. E o que que acontece? A gente vê aqui, ó, que existe um intervalo normal, né? A gente não tem que a temperatura do corpo é 39. Ela vai de 38 a 39, por exemplo, né? Entre outras coisas. Então, isso porque, né, o organismo ele não consegue manter uma coisa exata o tempo inteiro. Então, a gente trabalha, no caso da homeostase, né, dentro da fisiologia, com algumas faixas, que são faixas, primeiro, consideradas normais para os animais, e são faixas que ali dentro o animal consegue manter o equilíbrio, né? Consegue manter tudo funcionando normal, né? Então, por exemplo, eu tenho lá o pH, que tem que ser no sangue de 7,2 a 7,4, isso, dentro desse parâmetro, tá beleza, o animal consegue se manter tranquilo. Passou de 7,4 ou foi para menos de 7,2, a gente já começa a ter um animal que sofre com alcalose ou com acidose, né? Então, numa homeostase, né, quando a gente tem esses intervalos que são constantes dentro de uma mesma espécie, manter-se aqui dentro é manter-se em homeostase ou homeostasia, né? E professor, todos os animais que existem no mundo fazem ou têm, né, uma homeostasia, ou conseguem se adaptar, conseguem, né, manter tudo isso? Não, né? A gente pode e tem diferenças de acordo com o nível de evolução genética, né? Pensando na escala evolutiva, né? A gente tem que aqueles animais que são mais evoluídos
por exemplo, os animais mamíferos, né? Quando comparado com aqueles que são menos evoluídos, como os répteis e os peixes, esses animais mais evoluídos acabam conseguindo manter muito melhor a homeostase do que aqueles animais que não são ou que estão numa escala evolutiva um pouco mais inferior. Um exemplo claro disso, né, por exemplo, são as cobras, que são ectotérmicas, né, os répteis de maneira geral, dependem de da temperatura do meio para fazer tudo, né, para manter sua própria temperatura, e o metabolismo deles depende inteiramente da temperatura do meio, entre outras coisas, né? Então, por exemplo, se está muito frio, essa cobra passa dias, meses sem se alimentar. Se está muito quente, o metabolismo fica acelerado, ela vai lá, come, digere muito mais rápido, né? Então, a temperatura desse animal acaba variando em função da temperatura do ambiente. Então, se está muito frio, ela vai ficar fria, se está muito quente, ela vai ficar quente. Agora, nos mais evoluídos, nos mamíferos, a gente vê que a temperatura varia muito pouco. Provavelmente essa pequena variação que a gente tem aqui é dentro da faixa normal de temperatura. Então, um animal que fica aí em 5 graus Celsius ou com 40 graus Celsius, com praticamente a mesma condição de temperatura corpórea. É óbvio, se essa temperatura aumenta muito, o frio ele é prejudicial, sim, tá? Mas o calor ele é mais prejudicial ainda para os animais, principalmente os mamíferos, né? Porque a regulação pelo frio, o animal ainda consegue ter mais mecanismos e consegue levar isso por mais tempo. Pelo calor, se a temperatura do ambiente, do recinto, de todos os lugares que ele tiver muito quente, ele vai a óbito muito mais fácil, tá? Então chega uma hora, por exemplo, que, por exemplo, passou dos 40, 50, 60 graus, esse animal provavelmente vai ter uma hipertermia, tá? Isso pode acontecer, mas em condições normais, numa faixa de temperatura ambiente teoricamente normal, né? Que a gente tem aí temperaturas muito baixas até muito altas, ele consegue manter isso bem, tá? Beleza. Mas o que que ajuda, né, os mamíferos a fazerem. Exato, isso é muito triste, né? Se não é feito um recinto com as temperaturas que ele está adaptado, ele vai sofrer pra caramba até se adaptar. Ele se adapta a longo prazo, até se adapta, né? Mas até isso acontecer, ele acaba sofrendo bastante mesmo, tá? Mas assim, e outra coisa, a temperatura, ela não pode aumentar muito, porque, por exemplo, vamos levar um urso polar para o Tocantins, vai morrer, né? Se eu não botar ele dentro de praticamente uma câmara fria, vai morrer, né? Então é preciso tomar bastante cuidado. A gente vai falar sobre termorregulação mais para frente, mas o calor ele acaba sendo um pouco mais prejudicial para os animais, do que o frio, tá? Bom, e aí a gente tem um cara que é quem controla o negócio todo, né? Vocês devem estar se perguntando, tá, mas a gente falou que são vários mecanismos, mas que sempre todos trabalham para a mesma coisa, que é manter o equilíbrio. E tem um cara que é o chefão do negócio, né? Como dizem, o dono da porra toda, né? Tem uns pedacinhos no cérebro que vocês já devem ter visto em alguma outra vez, que é chamado de hipotálamo. Já ouviram falar desse cara? Já viram? O que vocês ouviram falar desse cara? Vocês já viram localização anatômica, provavelmente, né? Mas que mais vocês viram falar do hipotálamo? Nada, Amanda. Alguém ajuda aí, gente? O que vocês ouviram falar do hipotálamo? Faz muitas coisas, que ótimo. Faz mesmo. Muitas coisas. O quê? Hã? Tá. O Op- hipotálamo é onde fica uma das regiões. Eita, falhou, Gabriela. Repete, Gabriela, por Tá favor. ouvindo? Aham. O hipotálamo é uma das regiões mais principais das vias do sistema nervoso, não é? Exato.
ele tem a ver com metabolismo, ele tem a ver com atividade autônoma, ele acaba fazendo atividade tanto endócrina quanto nervosa. Ele é uma ligação do sistema nervoso com o sistema endócrino. É ele que recebe, primeiramente, várias informações do organismo como um todo, tá? Informações sobre osmolaridade, né, presença de água, sobre o metabolismo, níveis de glicose, níveis de insulina, enfim. Ele recebe todas essas informações é, por via nervosa e responde isso, né, dá uma resposta disso por via endócrina. Né? Então, ele é o cara, ele é o chefão, o que manda nesse negócio todo. Tá? E ele é o principal responsável pelo equilíbrio de muitas coisas que a gente vai falar aqui. Então, se alguma coisa, algum mecanismo não depende diretamente dele, indiretamente talvez dependa. Tá? Então, ele faz essa ponte entre o que é sistema nervoso e sistema endócrino. E ele acaba agindo das duas formas. É formado por neurônios, é formado por tecido nervoso, tecido por neurônios, né, enfim, mas ele, além de enviar e receber impulsos elétricos, ele também faz um envio, né, produção e secreção de hormônios, tá? Bom, para quem nunca viu, o hipotálamo ele está localizado. Eu não falei isso não? Enfim, se eu não falei, eu falo agora. Eu disponibilizo os meus slides para vocês, tá? Eu tento disponibilizar com antecedência, mas às vezes eu não consigo, porque eu gosto de mexer neles até o último minuto da aula. Então, eu não gosto de mandar antes, que às vezes alguém imprime, tá errado, eu mudo alguma coisa, né? Enfim, mas eu disponibilizo, tá? Esse slide da aula de hoje, inclusive, ele já tá lá no tal, certo? Você entra lá em material de aula e tá lá na pasta aulas teóricas, tem lá o slidezinho da aula, tá? Pode acessar lá. E as aulas também estão sendo gravadas. Se, professor conversou feito o homem da cobra, rapidão, eu não entendi porcaria nenhuma, pode ir lá e assistir de novo o pedaço, tá? Então, olha só, a gente tem aqui um pedacinho, né, logo na chegada da medula óssea, né, no tronco encefálico, né, no meio dos dois hemisférios cerebrais, a gente tem aqui o hipotálamo, né, e aqui, ó, nessa pontinha, a gente tem a pituitária, né, ou hipófise também conhecida. Esses dois, eles são amigos inseparáveis, trabalham juntos, né? Então, o hipotálamo manda uma mensagem para a hipófise e ela responde liberando um monte de hormônios. Então, esse pedacinho aqui, ó, que é chamado de hipotálamo, é ele que faz tudo isso que a gente vai falar agora, tá? Aqui, nesse primeiro momento, a gente vai falar resumidamente de algumas atividades, só para que vocês tenham noção de qual é a tamanha importância do hipotálamo para vários mecanismos relacionados à homeostase, tá? Alguns deles a gente já viu na outra fisiologia, tá? E a gente vai relembrar alguns aqui, tá? Mas não vamos aprofundar em nenhum deles, assim, com muita, né? Por exemplo, termorregulação. A gente vai ter uma aula só para termorregulação, tá? É mais aqui para vocês irem linkando, né, os outros sistemas com o nosso querido hipotálamo, tá? Então, por exemplo, a gente vai ver esse semestre isso daqui, ó, o eixo hipotalâmico hipofisário, tá? Não sei se vocês já viram isso em algum outro lugar. O eixo hipotalâmico hipofisário, ele tem esse nome porque, como eu falei, hipotálamo e hipófise são amigos inseparáveis, né? E ambos estão no sistema nervoso central. E o hipotálamo, ele produz e secreta alguns hormônios. Alguns que são liberados diretamente pela corrente sanguínea, pelo lobo posterior da hipófise, que é também chamada neurohipófise, tá? Aqui a gente tem a ocitocina e o ADH, hormônio antidiurético, que são produzidos e liberados por aqui, tá? É produzido no hipotálamo, mas é liberado pela hipófise, tá? Não se preocupem em gravar o nome desses hormônios tudo, a gente vai ver eles lá mais para frente, tá? Aqui a gente tem hipotálamo, neurohipófise, adenohipófise, tá? A gente tem aqui, ó, na neurohipófise, principalmente ocitocina e
ADH, que é o hormônio antidiurético, tá? Além disso, o hipotálamo ele também serve como regulador da produção de hormônios da adenohipófise, que é essa parte vermelhinha aqui. A adenipófise, ela está responsável, né? Ela está diretamente relacionada com a sinalização para outras glândulas e vísceras produzirem outros hormônios ou terem proliferação tecidual ou entre outras coisas, né? Um exemplo muito claro disso são os hormônios reprodutivos. Então, aqui na adenipófise são liberados os hormônios gonadotróficos, por exemplo, que vão agir lá nas gônadas masculinas e femininas, levando à produção de testosterona, progesterona, né? É responsável por controlar o ciclo estral, responsável por controlar processo gestacional, parto, tudo isso tem relação direta com a adenipófise, né? Além disso, várias questões relacionadas a metabolismo. Por exemplo, ele age lá no córtex da adrenal, né? Estimulando a produção de hormônios, né? Na tireoide, aumentando a produção de T3 e T4, que são os hormônios tireoidianos, enfim, ele vai agir em uma galera, tá? Então, esse eixo hipotalâmico hipofisário, ele é responsável por controlar vários sistemas. Então, a gente tem, ele é o cara, quando eu tiver um filho, se for menino, vai chamar hipotálamo, tá? E se for menina, vai chamar hipófise, para fazer uma dupla dinâmica. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o sistema reprodutor, questões relacionadas a metabolismo, metabolismo ósseo, questões relacionadas a estresse, enfim, quase tudo está relacionado aqui, né? E ainda age sobre músculo, sobre... Eita, tem um povo andando de moto aqui, menino. Não sei como é que não fica surdo. Enfim, desenvolvimento mamário, né? Tudo isso depende desses hormônios que têm como ponto de partida justamente o hipotálamo, né? E, consequentemente, a hipófise também atua nesse processo. Continuando, né? O hipotálamo, a gente tem também algumas funções que são importantes, né? As funções autônomas, né? Inconscientes, que também dependem de ações do hipotálamo, né? Ele recebe informação e, consequentemente, ele interpreta e leva a alguma ação para resolver aquele problema que ele detectou, né? Então, por exemplo, lá no próprio hipotálamo, que se localiza no centro da fome, da sede, né? Da saciedade, é, é ele que detecta também a pressão, variações na pressão arterial, né? Também é responsável pelo comportamento, pelo sono, né? Pela vigília, né? Pela atenção, enfim, regulação de temperatura, né? Termorregulação. Então, ele é subdividido em várias porções e cada uma tem a sua parte, né? Tem a sua função específica. Eu trouxe aqui uma divisãozinha do hipotálamo, né, bonitinho. Ó, tem várias divisões, eu não vou focar nisso, a gente vai falando de acordo com o assunto, com o tema, a gente vai falando sobre isso, né? Mas, por exemplo, a gente tem aqui o núcleo paraventricular, né? Por exemplo, que é uma parte que é responsável por produção de hormônios, né? Os hormônios que vão ser liberados lá na neurohipófise, que são chamados de ocitocina e ADH, que é o antidiurético, né? Então, esses hormônios, eles acabam viajando através de neurônios e vão chegar aqui até a hipófise para serem depois secretados, né? A gente tem também, por exemplo, cadê o hipotálamo ventromedial? Núcleo hipotalâmico centromedial, ventromedial, por exemplo, ele é o centro da saciedade. Então, é ele que entende quando o organismo já está saciado, já comeu, né? Acabou de comer, ou está com o intestino, o estômago cheio e tudo mais, né? E ao contrário, existe uma outra parte do hipotálamo. Cadê? Hipotálamo lateral, aqui embaixo, né? A área hipotalâmica lateral, que é o que diz exatamente o oposto, que é o que dá a sensação de fome, a sensação de sede, né? Que detecta que o estômago está vazio, que detecta que os níveis de glicose estão baixos, enfim. Então, cada uma tem sua função específica, né? Baseado naquilo que a gente já falou. Uma coisa importante é que existem no próprio hipotálamo, por exemplo, na
na área hipotalâmica lateral, né, que é essa última área aqui, ó, localizada aqui nessa região, né, a gente tem essa parte sendo responsável, por exemplo, por ter osmorreceptores que detectam uma variação na pressão osmótica, né, que percebem alterações na osmolaridade dos fluidos e detectam então que o animal está desidratado, por exemplo, né? Então ele sinaliza para o organismo que o indivíduo tem que tomar água, né? E dá aquela sensação de boca seca, de sede e tudo mais. Então, cada uma dessas pequenas, minúsculas partezinhas tem uma função fisiológica diferente. A gente vai falando nisso conforme a gente conversar sobre essas funções todas, tá? Vamos falar sobre algumas delas rapidamente, né? Só para a gente exemplificar e relembrar algumas coisas. Então, por exemplo, regulação da temperatura, né? O hipotálamo ele tem termorreceptores que detectam variações na temperatura e a partir dele há um start, né? Para que todas as funções andem, caminhem de acordo com a normalidade, né? Vocês lembram? Vocês já viram imunologia, né? Todo mundo aqui já fez imuno? Já? Não, tem gente que não fez, né? Vocês lembram lá que durante a inflamação, tem gente que está falando capaz que não fez para não se comprometer, né? Mas tudo bem. Durante processos inflamatórios, há liberação de pirógenos, né, por exemplo, interleucinas, interferons e não sei o quê, que são mediadores inflamatórios, né, que são sinalizadores celulares, enfim, e que atuam também como pirógenos, que a gente chama. Então, o hipotálamo, ele é esse cara que serve como termostato, né? Vocês sabem o que é um termostato, né? Aquilo que detecta a temperatura e, num aumento de temperatura, faz alguma coisa para resfriar, numa diminuição de temperatura faz alguma coisa para aquecer, né? Então o hipotálamo é o nosso termostato. É ele, através dos termorreceptores presentes nele e na periferia, né? Normalmente na pele e nas vísceras, é ele quem interpreta, fala, olha, o fulano de tal está com frio, está com calor, e por aí vai, né? Então, essa é uma das funções importantíssimas, né? E a gente vai esmiuçar muito esse assunto, falar um pouco mais sobre febre, sobre mecanismos de termorregulação e tudo isso, tá? Uma outra função importante que a gente estava falando, né, é a regulação da fome. Então a gente tem, por exemplo, o hipotálamo ventromedial que a gente falou que é o centro da saciedade. Quando o animal não tem noção e come feito um condenado, ele pode ter problema nessa área, né? E aí causa o que a gente chama de hiperfagia. O contrário, se o problema é no hipotálamo lateral, pode haver afagia, ou seja, um animal que não come, que não se alimenta direito, porque não tem fome, né? Professor, mas sempre que o animal deixa de comer, é algum problema do hipotálamo? Não necessariamente, né? Essa parte de ingestão de alimentos, né, de alimentação, de fome, falta de fome, enfim, isso tem uma ação do hipotálamo? Tem. Mas isso é devido a uma questão muito multifatorial, né? Então, o hipotálamo ele é responsável por receber informação de vários locais. Então, por exemplo, eu tenho, às vezes, um indivíduo, né? Deixa eu passar aqui que eu acho que fica mais fácil. Deixa eu pôr minha canetinha aqui para eu riscar. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho o hipotálamo, que é o cara, né? Pode ser um problema só nele, alguma afagia ou alguma hiperfagia? Pode, tá? Mas a gente tem estímulo vindo de tudo quanto é canto, tá? Então eu não posso simplesmente falar, que o animal não está ingerindo porque o estômago está vazio. Ou porque o estômago está cheio. Não, vai muito além disso, né? Quem está fazendo, ou vai fazer, ou fez nutrição, viu que a gente tem vários mecanismos para limitar consumo, né? Então, por exemplo, quando eu penso em estimulação, em fome, né, para ativar lá o centro da fome no hipotálamo, o principal ator nesse processo é a grelina, né? A gente falou dela lá quando falou de sistema digestório. Então eu tenho a grelina,
sendo um hormônio liberado pelo estômago, que vai agir direto no hipotálamo e vai falar assim: hipotálamo, essa criatura está com fome. E aí o hipotálamo desenvolve todos os mecanismos para a pessoa ou animal querer ingerir comida. Esse é o primeiro ponto, tá? Uma outra coisa que estimula consumo é justamente o esvaziamento gástrico, né? Então, se eu não tenho alimento no estômago, no trato gastrointestinal de maneira geral, essa simples falta de componentes no interior do estômago vão fazer com que esse animal sinta fome, tá? A falta de estímulo nos mecanorreceptores que existem ali, tá? O contrário também é verdadeiro. Se o animal já acabou de comer, vários são os mecanismos que impedem ou levam a uma redução ou mesmo uma paralisação total do consumo. O primeiro deles também tem a ver com questões mecânicas. Por exemplo, o estômago cheio, através de mecanorreceptores presentes na parede deles, né? O que é mecanorreceptor? É um receptor que detecta um aumento de volume. Ou seja, o cérebro entende, o hipotálamo entende que se o estômago está cheio, quer dizer que eu não preciso mais comer. Né? É por isso que o povo nutricionista, quando a gente vai fazer dieta, né? Vê lá, Drauzio Varela da vida, que não é nutricionista, é médico, mas também fala lá, né? Ah, a gente tem que mastigar 1 milhão de vezes, não sei o que, para dar tempo, né? Não sei o que. Então é justamente esse o tempo, né? Porque enquanto eu demoro para comer, o estômago vai se enchendo de tamanho, dá tempo do hipotálamo perceber e falar, cara, para de comer, que você já comeu demais, né? Então, esse é um dos mecanismos, o mecanismo mecânico. O hipotálamo recebe ele, detecta essa distensão no estômago e, a partir daí, essa distensão leva a uma redução do consumo. Uma outra possibilidade é através, primeiro, da ação ou da sinalização de componentes da dieta. Então, por exemplo, terminando aqui, né? Cada um já está na sua casa, espero que permaneça, né, Matheus? Espero que permaneça em casa. Então, vocês vão tomar a cervejinha de vocês, né? Vocês vão comer alguma coisa, né? E o que acontece logo depois que vocês ingerem alimentos? Sobretudo alimentos, por exemplo, cerveja, pão, macarrão, esse tipo de coisa. Alguém sabe me dizer? Hã? Ninguém sabe me dizer? Gente, vocês estão aí ou não? Diga, Juliana. Juliana, você levantou a mão? Foi sem querer? Ou... Fica cheio, engorda, fica forte, é isso? Não. O que acontece com tudo que você come? Vai fazer digestão. Depois que faz a digestão, fica tudo no intestino? Vai para onde? Carboidrato, né? Vai sendo digerido. O indivíduo absorve glicose. Não é isso? A glicose no sangue ela consegue sinalizar para o hipotálamo e falar assim, cara, esse infeliz comeu um caminhão de doce, um caminhão de glicose. Você não precisa comer mais nada. Tá muito, muito carregado de glicose. Pode parar de ingerir comida. É assim que o hipotálamo entende, né? Se tem um pico de glicose, se tem um pico de, de, se tem um tempo como que eu ia falar, gente? Me fugiu. Eu fui ler a pergunta ali e me fugiu. Se eu lembrar, eu volto. Deixa eu só ler a pergunta. A Cristina falou: e o animal que come só uma vez por dia é por escolha dele mesmo? Pode ser que sim, ô Cristina. Pode ser que sim, ou pode ser por oportunidade também, né? A gente está vendo aqui
que são vários mecanismos. Por exemplo, um leão que está lá na África, né? Ele come uma vez a cada não sei quanto. Por quê? Primeiro, porque caçar é difícil. E segundo, porque uma vez que ele come tanto que aquilo sustenta ele por um bom período, né? Então a gente tem essas adaptações de espécies também, tá? Juliana, você ia levantar, você ia falar alguma coisa ou mandou tudo aqui? Os animais que comem todo momento, tem mudança no hipotálamo? Não, é exatamente. Então, isso pode variar individualmente, sabe? Não está relacionado a nenhum problema nem nada, mas assim, por exemplo, os meus cães, qualquer hora que eu dou comida para eles, eles comem até a vasilha, né? Se deixar. Já os cães lá na casa da minha sogra, eu ia falar a cachorra da minha sogra, mas ia ficar esquisito, né? Os cães lá na casa da minha sogra, eles, se você colocar comida de manhã, elas não comem. Então, assim, o animal ele consegue se adaptar, né? Em teoria, não é o ideal. O cachorro comer só à noite, né? O ideal é que a gente divida a alimentação em pelo menos 2 vezes para ficar o estômago vazio o menos possível, tá? Mas o que eu quero. Ei, Johnny, para de conversar com a Gabriela aí. Tô vendo vocês conversando fiado. É, tá todo mundo vendo. Então, mas tem animais mesmo que não se adaptam, tá? E aí tem questões individuais envolvidas. O que eu tô falando aqui, o que eu quero que vocês guardem é o seguinte: primeiro, não tem uma regra para que quantas vezes o animal vai comer a cada quantos dias ou por dia, né? Se der porcaria, eles vão querer, né? É verdade. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte: é que o mecanismo da fome ou da falta dela, da saciedade, não depende de um mecanismo isolado. Você está entendendo? Por exemplo, vamos supor, Cristina, sua cadela é obesa? Não. Por exemplo, um dos motivos de talvez o animal não querer comer é o fato dele ter muito tecido adiposo, por exemplo, né? A gente tem aqui a leptina, que era o outro mecanismo que eu ia falar, que acaba inibindo também consumo. Então, assim, não tenho todos esses mecanismos têm a sua importância para regular a ingestão de alimentos. Tá? Provavelmente todos eles trabalham juntos. Professor, qual que é o mais importante? É ele ficar sem comer? É falta de alimento? É baixa de glicose? Não sei o quê? Depende, né? Pode ser que para um animal um mecanismo seja mais eficaz do que o outro. Talvez pela a sua cadela, pode ser que ela tenha, por exemplo, os níveis de glicose sempre muito bons que não estimula a fome, enfim, são vários os mecanismos, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? O cachorro não come, por que será? Pode ser problema em várias coisas, inclusive pode não ser problema, você está entendendo? Até pela própria adaptação do animal. Então, isso é muito variável. Animais, por exemplo, ruminantes e herbívoros, de maneira geral, que fermentam, eles normalmente precisam ingerir alimento por grandes períodos do dia, né? Você deixar uma vaca um dia inteiro sem comer, as bactérias ruminais, leveduras começam a morrer aos poucos, né? As benéficas principalmente. Então isso é muito variável. Já um carnívoro, né, consegue viver, ficar um tempinho sem conseguir comer, né? Ave e suíno que é criado em granja come quase que 24 horas sem parar. É porque eles têm problema no hipotálamo? Não. É porque tem um estímulo que manda parar, mas, por exemplo, no caso das aves, elas vão muito por conta da luminosidade. Quanto mais horas de luz você deixa no galpão, mais elas se alimentam. Então, essas aves estão com um problema no hipotálamo porque estão comendo de noite? Não, a luz está ligada, elas vão comer, né? A minha sogra até tem um negócio, né? Quando a gente está na casa dela, que tá todo mundo comendo, comendo e nunca para de comer, ela fala que vai apagar a luz para ver se os pintos param de comer, né? Porque é exatamente isso. Se eu tenho lá uma escuridão total, o animal para, né? Então, isso varia muito, depende do ambiente, depende do alimento que tem, né? Por exemplo, os meus animais, eles comem, eu coloco quantidade de ração que o fabricante recomenda, divido em 2 partes, uma parte de manhã, uma parte à noite, né? Fazendo isso, em qualquer outro momento que eu quiser dar comida, eles vão comer feito louco, porque eles sabem que os horários deles são esses. Agora, se eu deixo um frasco de comida
à vontade, eles vão comer só quando tiver fome, não vão comer naqueles horários, talvez, mas também não vão passar o dia inteiro comendo, certo? Então, o controle da fome, né, leva em consideração todos esses parâmetros. Outro exemplo, a, a sensação de saciedade, né, o bloqueio do centro da fome, também está relacionado com hormônios que são liberados pelo intestino, como a colecistocinina, né, que ela é um hormônio que está relacionado com a digestão. Então, ela estimula pâncreas e fígado a secretarem para digerir gordura, proteína, etc. Tá? Então, o organismo entende que se tem colecistocinina, quer dizer que tem comida para ser digerida. Então, o animal não precisa mais ingerir, né? A insulina, assim como a glicose, da mesma forma. A leptina que eu estava falando, ela é um hormônio que é produzido por tecido adiposo. Esse daqui que está do lado, né? A gente tem lá um tecido adiposo, uma gordurinha amarela ali. Então, quanto mais tecido adiposo, em teoria, o que acontece? Você secreta mais leptina. Se eu secreto muita leptina, o meu organismo vai entender o quê? Não precisa comer. Você está gordo. Você está cheio de gordura. Você tem um monte de energia armazenada. Por que você está querendo comer mais? Né? Se a leptina pudesse falar para o hipotálamo, ela ia falar isso, né? Ela ia falar assim, ô, você está obeso. Eu estou sendo liberada porque você está bombando de gordura. Para que você quer comer mais? Fecha essa boca e para de comer. Mas a leptina sozinha, ela não consegue fazer isso, né? A gente sente o estímulo do estômago vazio, a gente sente estímulo do sistema nervoso central quando a gente está estressado, né? O sistema nervoso autônomo simpático trabalhando, adrenalina, cortisol, não sei o quê. A gente fica tudo, né? Não vai para frente, né? Então, por isso, quando a gente pensa em fome, em controle da fome, isso é muito multifatorial. Né? Inclusive, por exemplo, se o animal não come, pode ser que ele não tenha problema em nada desses mecanismos aqui, mas esteja sentindo dor, esteja sob uma condição estressante, ou qualquer outra coisa que limite o consumo, certo? Então, o hipotálamo é o principal responsável, é ele que interpreta todas as informações. Mas vamos supor que o hipotálamo sou eu, professor, na sala, e esses estímulos todos que vocês estão vendo são vocês conversando ao mesmo tempo. Às vezes o hipotálamo fica doido, sem saber quem que ele obedece, né? E toma comida. Então é mais ou menos dessa forma, né? Um fala para não comer, outro fala para comer. Quem falar mais alto ganha. É mais ou menos nesse sentido que o negócio funciona, tá? E aí as respostas vêm, né? Então, a sensação é de fome, então vamos comer, né? Comeu, encheu o estômago, teve lá pico de glicose, de insulina, de tudo mais, então, opa, tá bom, chega, né? Vamos parar de comer. Então, é basicamente dessa forma, né, que é regulado esse processo todo, tá? Tudo bem, pessoal? Entendido o controle da fome? Aí a gente vai ver também, né? Vocês vão ver na nutrição que existem, por exemplo, aminoácidos que limitam o consumo, principalmente de monogástricos, né? Então, isso é muito, muito variável. É um mundo ao redor da fome, tá? Se o controle fosse tão bonito, não tinha ninguém gordo, né? Olha eu aqui com a minha barriga, né? Com a meu tecido adiposo, minha leptina não tá fazendo efeito, não tá conversando com o meu hipotálamo, tá uma merda, né? Mas tudo bem, a gente segue, vida que segue. É, Bom, o centro da sede, né, que a gente falou, o centro da sede, aí é um estímulo basicamente pelos osmorreceptores, né, que são receptores que detectam uma queda na quantidade de água presente nos fluidos, né? Então, o próprio hipotálamo, ele consegue detectar, fala, olha, meu filho, você está muito desidratado, está precisando ingerir água, né? E aí ele detectando que no organismo está faltando água, ele dá mecanismos para ingestão, né? E obviamente, esses osmorreceptores detectam a falta. Se não tem falta, eles não são ativados, não dá sede, tá? Então é mais ou menos isso. E a gente ainda tem integração disso daqui com o sistema urinário, né? Enfim, é todo mundo integrado, tá?
Além disso, né, questões relacionadas ao comportamento, às emoções. Então, se um cão vai ser mais amoroso, se ele é mais agressivo, se ele é simplesmente indiferente, se tem fobia a algum som, fobia à luz, isso tudo são responsabilidade do hipotálamo, tá? Questões do sistema nervoso, estímulos autonômicos, né? Alguém falou aí no comecinho da aula. Os estímulos autonômicos também têm ligação direta, né, com o hipotálamo, né? Sobretudo o nervo vago, que inerva a parte parasimpática, tem uma ligação muito boa ali com o hipotálamo, né? Então, pressão arterial, respiração, digestão, toda a parte autonômica, esvaziamento de bexiga, né? Enfim, tudo isso está diretamente relacionado com o hipotálamo. Então, ele detecta essas variações, essas alterações do meio e a partir daí ele dá algum tipo de retorno, algum tipo de resposta, tá? Então, essa é mais uma função. Enfim, então vocês vão ver nós falando aqui um monte de hipotálamo, 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 tá? Em todas as disciplinas. Essa aula mesmo, ela foi lá para fisiologia 1, para outra, bases fisiológicas, né? Porque o hipotálamo é mesmo o cara, sou fã dele, vou pôr o nome do meu filho de hipotálamo, né? Então, e como tudo na vida tem que ser feito em equilíbrio, né? Então a gente precisa conhecer bem ele, tá? Bom, mas não é só de sistema nervoso que vive a homeostase. A homeostase, além do sistema nervoso, além do hipotálamo, também precisa de alguns outros sistemas. Droga, eu já mostrei um ali para vocês. Alguém saberia me dizer outro sistema, exemplo de outro sistema que é importante para a manutenção da homeostase? Hein? Cri, 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 cri. Alguém me ajuda? Um outro sistema? Respiratório? Talvez um pouco menos. Cardiorrespiratório, cardiovascular, exatamente, né? Eu mostrei o cardiovascular ali agorinha, né? Endócrino, cardiovascular e sistema nervoso, esses três são os caras. E juntos eles fazem a homeostase, né? Então, primeiro, o sistema nervoso dispensa comentários, e a gente já falou do principal eixo, digamos assim, né, do cara que controla essa parte de homeostase no sistema nervoso, que é o hipotálamo, né? Mas além dele, o sistema circulatório. Primeiro, ele é responsável, primeiro que ele está em tudo quanto é canto, né? Ele está em todos os sistemas, tem sangue em tudo quanto é lugar, né? Então ele está em tudo quanto é canto. Além de simplesmente estar ali, né? E a gente conheceu o sangue muito por oxigenar tecidos, né? Fazer troca gasosa ali com o sistema respiratório, né? Tudo isso, ele também é responsável por levar tudo aquilo que o organismo precisa, né? Então, todos os nutrientes, carboidratos, lipídios, proteínas, né? Vitaminas, minerais, tudo que os tecidos precisam vão via circulatório. Mas além disso, o que não é mais necessário pelo tecido é recolhido pelo sistema circulatório, né? Então, se, por exemplo, é produzido muito CO2 no músculo, é ele que leva para o pulmão para ser eliminado para o ambiente, né? Se é produzida muita amônia, né, derivado do metabolismo de proteínas, enfim, tudo que é produzido de catabólitos, né, de lixo, digamos assim, é ele que é responsável por carregar também para algum órgão fazer a excreção. Então, é através do sangue, por exemplo, que é feita a regulação do equilíbrio ácido básico do organismo, né, que é baseado nessa manutenção, absorção, excreção, reabsorção de vários componentes, né? E outra coisa, o sistema endócrino, em boa parte das vezes, também funciona por causa do sistema circulatório, né? Porque é a partir desse sistema que os hormônios saem lá do cérebro, né? Lá daqui de cima
e vão chegar até o seu órgão-alvo. Então, por exemplo, sai um hormônio, a ocitocina, por exemplo, na hora do parto, ela sai lá de cima, né? Lá da hipófise, da neurohipófise, e vai agir lá no útero, levando as contrações uterinas, né? Na hora do parto, por exemplo. Isso tudo via circulação sanguínea, tá? Então, qualquer problema nesse sistema, né, é incompatível com a em boa parte das vezes, né? Então, uma embolia, um trombo, qualquer coisa nesse sentido, acaba inviabilizando vários outros sistemas, o que leva a um colapso, né? Então, se não chega sangue, não chega oxigênio, não chega nutrientes, não sai CO2, não sai amônia, não sai ureia, nada disso. Então, os sistemas entram em colapso, tá? Além disso, uma outra coisa que também está muito ligada com o sistema circulatório, termorregulação, tá? A termorregulação, os mecanismos de troca de temperatura com o meio, eles dependem e muito do sistema circulatório. Até porque alguns das principais formas de perda de calor é justamente o aumento da vascularização periférica, né? Quem é muito branquinho aí, ó, vai para a praia, né? Fica lá 2 minutos no sol e fica vermelho, né? Não aquele vermelho de torrado, estou dizendo 2 minutos no sol, só para dar aquela esquentada. Fica, né, com as bochechas, quem é muito branquinho, fica com a bochecha rosada, a testa rosada, né? Por quê? Isso é a tentativa do organismo de eliminar calor. E elimina calor como? Se eu tenho mais sangue correndo embaixo da pele, eu consigo fazer com que esse calor que está presente no sangue se dissipe e vá embora, né? Então, o sistema circulatório ele também está muito ligado com questões homeostáticas. Sistema endócrino, que a gente já comentou, né? Então, o sistema endócrino, a gente vai falar muito sobre ele. Nós temos, eu acho que, 3 aulas só para falar de sistema endócrino, tanto que o bicho é comprido e é difícil, né? E é importante. Qualquer problema endócrino também pode gerar problemas sistêmicos. Por exemplo, um indivíduo que tem problema aqui, ó, na tireoide, ele vai ter o comprometimento de uma série de questões metabólicas no organismo inteiro, né? Seja uma hipotireoide, seja um caso de hipotireoidismo, seja um caso de hipertireoidismo, em qualquer um desses casos, o indivíduo vai ter algum problema, provavelmente, tá? Então, eles estão relacionados, por exemplo, com o equilíbrio eletrolítico, com questões metabólicas, com questões gonadotróficas, né? Com sinalização de alguns receptores, enfim, são vários, com parto, com mamogênese, com ah, lactogênese, enfim, são vários os mecanismos relacionados ao sistema endócrino, né? Só lembrando que o sistema endócrino ele é específico para um determinado receptor, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, uma sinapse, né? Mas só para exemplificar, né? E a gente tem um receptor para cada um desses hormônios. Então eles se ligam em tecidos específicos, agem de forma específica, né? E agem mesmo como sinalizadores químicos. Ou seja, eles mandam uma mensagem, né? E a célula interpreta lá dentro com a sua maquinaria para saber o que ela tem que fazer. Se aumentar a síntese proteica, se enfim, qualquer que seja o mecanismo de ação, né? Estimular a produção de um outro hormônio ou qualquer outro sistema como esse, né? E aí a gente tem respostas intracelulares que são bioquímicas, né? Que são algumas bastante complexas, e a gente vai falar disso com maior especificidade lá na frente, tá? Então não se preocupem em entender, a gente tem vários mecanismos, vários receptores que trabalham, né, recebendo essa mensagem do sistema endócrino e interpretando isso, levando a alguma ação específica, tá? Sistema nervoso a gente já falou, né? Dispensa comentários. E a gente tem aqui uns termos que eu acho que é importante a gente conversar.
Já ouviram falar de sistema ou mecanismo de feedback ou retroalimentação negativo e positivo? Já ouviram falar disso? Sim, não, sim, não, sim. Deixa eu ver quem falou que sim. Ana Clara Moreira, querida. O que é então, um mecanismo de feedback negativo, por exemplo? Na Clara, você não finge que não tá me escutando, não, viu? Eu sei que você tá. Ah, que é para parar um processo? Mais ou menos? Alguém mais sabe? Quem mais falou que viu? Cláudia, me ajuda, Cláudia. O que é um mecanismo de feedback ou retroalimentação? Deixa eu ver se eu consigo acertar. Ah, Tipo, se tem liberação de glicose, muita glicose na corrente sanguínea, a insulina vem para captar, e isso seria um feedback, eu sempre confundo, seria um feedback positivo, ou se não, a contração uterina, né? Eu acho que seria um feedback positivo. positivo, né? Exato. O Aham, negativo é o contrário, né? Ele retarda a contração, ele diminui exatamente. a contração. Exatamente. Obrigado, Cláudia. É exatamente isso que a Cláudia falou, né? Ela deu exemplos aí, né? Não falou o conceito, mas tá bom, deu exemplo, valeu, viu, Cláudia? Parabéns, você vai ganhar um parabéns. Então, parabéns. É, Bom, então a gente tem, primeiro, um mecanismo de retroalimentação ou mecanismo de feedback, ele está relacionado com a ação ou presença de um determinado hormônio. Como assim, professor? Não entendi. Vamos imaginar aqui esse exemplo que está sendo dado para a gente. Eu tenho, né? Não se preocupem em entender todo esse processo agora. A gente vai ver isso com muito detalhezinho lá na frente quando a gente falar de sistema endócrino, tá? Eu só quero que vocês entendam esse conceito porque daqui para lá a gente pode conversar sobre ele algumas vezes, tá? Olha só, eu tenho o hipotálamo, que é o chefão, né? Ele libera um hormônio chamado TRH, que é o hormônio regulador de tireotrofina, né? Esse hormônio estimula a hipófise a liberar TSH, que é o hormônio tireotrófico, que age na tireoide, fazendo o quê? Estimulando a produção de hormônios tireoidianos. Deixa eu botar meu apontadorzinho, que eu acho que é melhor. Estão vendo que é uma reação em cascata? É como se fosse um telefone sem fio. O hipotálamo fala para a hipófise fala para a tireoide vai lá e faz, né? É mais ou menos isso. Um mecanismo de retroalimentação tem a ver com o controle da liberação desse hormônio que está sendo produzido lá no final da cadeia. Então, por exemplo, nesse caso aqui, se não tem, em condições normais, se os níveis de T3 e T4 estão baixos, digamos assim, esse eixo aqui vai acontecer. O hipotálamo produz TRH, a hipófise TSH, a tireoide vai lá e toma, produz T3 e T4. O que acontece no mecanismo de feedback? No feedback, né, ou na retroalimentação, a ação do hormônio ou a simples presença dele no sangue vai causar uma sinalização naqueles locais que levam à sua produção. Se o feedback é negativo, ou seja, se há um aumento desse hormônio, vai acontecer um bloqueio de mais produção dele, por isso negativo. Né? É inversamente proporcional. Quanto mais T3 e T4 eu tenho, por exemplo, menos o hipotálamo libera de TRH. Certo? Então, a gente pode definir como feedback negativo mecanismos de retroalimentação que permite que o aumento de uma substância, nesse caso T3 e T4, atue sobre sua fonte de produção, desestimulando o aumento da sua produção e impedindo o seu excesso.
Aqui nessa definição está trazendo somente o hormônio enquanto substância química, mas o feedback vai um pouco além disso. Tem a ver também com o efeito desse hormônio. Exemplo, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui de uma forma que não fique muito feia. Então, olha só. Eu tenho lá insulina. Minha letra no quadro é feia, mas aqui é pior do que no quadro, né? Eu tenho insulina e tenho o glucagon, que são hormônios relacionados com os níveis de glicose no sangue, certo? Então, se eu tenho... Deixa eu mudar de cor aqui para destacar. Azul. Se eu tenho glicose aumentada, o que vai acontecer? A glicose aumentou, vai levar a uma estimulação da produção de insulina, porque o trabalho da insulina é fazer com que a glicose no sangue se mantenha normal. Ela tira a glicose do sangue e joga para os tecidos, certo? Então, se eu tenho muita insulina, ou se eu tenho uma glicose que está em níveis baixos, eu vou ter um bloqueio da ativação de liberação de insulina e vai haver uma estimulação da liberação de glucagon, que faz justamente o oposto. Então, vocês percebem, por exemplo, a insulina em níveis altos, ela impede o pâncreas de liberar mais insulina. Esse é um ponto. O segundo ponto é que, se está faltando glicose, quer dizer que a insulina já trabalhou muito. Então, quer dizer que não precisa de mais insulina. Certo? Então, a gente não fica, né, só com o hormônio propriamente dito. Então, não é só o nível de insulina, não é só o nível de glucagon que me diz se vai ser liberado ou não mais hormônio, mas também o efeito dele. Então, quer dizer, se está sobrando glicose, isso daqui impede... Deixa eu mudar de cor, botar outra setinha aqui. Deixa eu ver que cor que eu ponho. Vou pôr amarelo. Amarelo dá para enxergar? Dá nada. Deixa eu mudar de cor de novo. Verde. Então, olha só. Se eu tenho glicose sobrando, vai estimular a insulina. Se não está sobrando glicose, a insulina é bloqueada e estimula o glucagon. Se a glicose está alta, a função do glucagon é justamente aumentar a glicemia. Então, o aumento de glicose também proíbe, impede o pâncreas de liberar mais glucagon. Então, essa é uma forma clara de feedback negativo que ela não leva em consideração só o hormônio propriamente dito, mas as substâncias que são fruto da sua atividade. Certo? Então, no caso de T3 e T4, a simples presença de grande quantidade de T3 e T4 já consegue impedir o hipotálamo e a hipófise de trabalharem liberando ainda mais hormônios que levam à produção de T3 e T4. Isso é feedback negativo. Há um bloqueio da produção quando está em excesso. Tudo bem? Tudo. Professor, e o feedback positivo? O feedback positivo, então é só lembrar, o negativo quando tem muito bloqueia. E o positivo, quando tem muito, estimula mais. Diga, Cristina, desabafa. Você tá... Deu ruim aí? Se tiver dado ruim, fala que eu repito de novo. Achou meio confuso? Eu volto aqui, tá? Qual o processo? Da insulina e do glucagon? Vamos cancelar ele e ficar só com T3 e T4? Então fica mais fácil? Não, sacanagem. Olha só, o que eu tenho aqui? Deixa eu pôr minha coisinha que eu não vou riscar mais não, senão vai virar mais bagunça ainda. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Aqui em cima, estou falando que o aumento de uma determinada substância atua sobre sua fronte de produção desestimulando. Nesse caso, o hormônio, né? Aqui, beleza. Então,
quando a gente olha para esse esquema de T3 e T4, o de insulina e glucagon é mais ou menos da mesma forma. Se tem muita insulina, o organismo entende que não precisa produzir mais. Se tem muito glucagon, da mesma forma, tá? Até aí tá beleza. O simples hormônio presente em grande quantidade, ele impede a liberação de mais hormônio. Beleza. Só que o que acontece? Qual que é a ação desses dois hormônios? Não sei, professor, não vi isso ainda. Beleza, vocês não viram, mas eu vou contar para vocês um segredo. A gente vai falar disso lá mais para frente, mas eu sou gente boa, vou contar para vocês um segredo. A ação da insulina e do glucagon são de manter a glicose, os níveis séricos de glicose, dentro de um padrão normal para a espécie. Beleza. O que isso quer dizer? A insulina, o papel dela é: pego a glicose que está no sangue e jogo para dentro da célula, ou eu dou um jeito de guardar essa glicose como gordura, como glicogênio, qualquer outra coisa. Essa é a ação da insulina, tá? Quando a insulina é liberada, é no momento logo após a alimentação, né? É no momento onde os níveis de glicose estão altos. Certo? Então aqui, ó, se a glicose está alta, ela emula a liberação de insulina. Por quê? Porque daí o nosso cérebro, o nosso hipotálamo, né, juntamente com os receptores todos no organismo, vão falar assim, falar, olha, tem muita glicose, quer dizer que a galera acabou de comer, e a insulina precisa dar um jeito nessa glicose, que a glicose demais no sangue dá ruim, né? A gente tem o diabetes, por exemplo. Então, vamos pegar essa glicose e dar um destino para ela. Então, é isso que a insulina faz, tá? Beleza. O glucagon faz o oposto. O glucagon fala assim, cara, esse pessoa aqui, esse animal não comeu, a glicose tá ruim, vai começar a faltar para o cérebro, vamos fazer alguma coisa, né? Vamos quebrar lá o glicogênio que está no fígado, vamos começar a quebrar gordura, vamos fazer alguma coisa para aumentar a glicose no sangue. Pronto, essa é a ação dos dois hormônios. Beleza. O que acontece então? Se a glicose alta estimula a insulina, certo? Que é quem tira a glicose do sangue, ela não vai estimular, ou muito pelo contrário, ela vai impedir que seja liberado mais glucagon. Por quê? Se está alto o nível de glicose e o glucagon ele estimula a gliconeogênese, a glicogenólise, ele estimula o que mais? Lipólise, né? Ele faz tudo para aumentar a glicose. Por que que se a glicose está alta eu vou liberar mais glucagon? O organismo não é burro, ele entende que ele não precisa, né? Então, se a glicose está alta, e a glicose alta ela é um efeito do glucagon, não é? Se o glucagon trabalha para aumentar níveis de glicose no sangue, quer dizer que se está alto demais, ele não precisa fazer o efeito dele. E aí ocorre uma inibição. O contrário também é verdadeiro. A pessoa está em jejum, por exemplo, não tem glicose em quantidade adequada. O glucagon vai começar a trabalhar, vai trabalhar, trabalhar. Só que se o nível de glicose está baixo, a pessoa não vai mais ficar liberando uma tonelada de insulina, porque é justamente o oposto. A glicose está em falta no sangue. Ah, professor, mas não tem no sangue, mas tem em outro lugar. O que acontece? Para outros tecidos, várias coisas servem como fonte de energia: lipídios, proteínas e carboidratos. Mas agora, para o sistema nervoso, só serve glicose. E ele não armazena, ele não tem lá um estoque de glicose para chamar de seu. Ele precisa daquilo em tempo real. Por isso, se começa a faltar, o glucagon tem que trabalhar. Então é isso que eu falei. O próprio hormônio sinaliza em excesso para parar a sua produção? Sim. Mas a ação dele, ou o que seria a ação, né? No caso do glucagon, o que seria a ação dele? Aumentar a glicemia. Na insulina, qual seria a ação dela? Diminuir a glicemia. Então, se a glicemia já está diminuída, não tem por que a insulina trabalhar. Se a glicemia já está aumentada, não tem por que o glucagon trabalhar, certo? Então, isso é um mecanismo de feedback negativo. O hormônio interfere, mas a ação deles, que é o nível glicêmico, também interfere. Certo? Entendido agora, Cristina?
Cristina, minha filha, você está aí ainda? De que forma? É porque, assim, nesse caso eu tenho um bloqueio. Eu impeço o excesso de produção de mais hormônio. Você está entendendo? Isso é que é negativo, é porque eu tenho um bloqueio, eu tenho um impedimento da produção. Quando é positivo, quanto mais eu tenho, mais é produzido. Aí é positivo, certo? Quando é negativo, é meio que inversamente proporcional. Eu tenho muito, o organismo tende a diminuir. Se eu tenho pouco, o organismo tende a aumentar, certo? Entendido mesmo? Ou você está falando só para me agradar? Ah, então tá bom. Beleza. E é isso mesmo, pessoal. Eu quero que, se vocês tiverem dúvida, podem me parar, eu volto sem nenhum problema, tá? Bom, então esse é o feedback negativo, tá? A gente tem também alguns pontos, né? O feedback negativo ele acaba sendo mais comum, né? O mais presente em tudo quanto é canto, né? Mas a gente tem alguns pontos de feedback positivo. Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo, ó, do hipotálamo, né? Também controlando tudo, né? Isso daqui é a produção de folículos lá no ovário, né? Até o processo de produção, maturação dos folículos até o processo de ovulação, né? A gente tem um eixo hipotalâmico hipofisário gonadal que liga o hipotálamo com a hipófise, que é intermediário, e vai sinalizar lá para o ovário. Em algumas situações, né, o estrógeno ele fica meio que logo no começo da produção folicular, ele está em níveis relativamente baixos. Mas tem uma hora que esse folículo já maduro, por ter várias células ao redor do óvulo, né, células da granulosa, teca e tudo mais, esse folículo começa a produzir uma quantidade considerável de estradiol. O que, que acontece nesse caso? Lá atrás, no T3, no T4, se o nível está alto, há um impedimento, não era isso? Aqui é o oposto. O nível de estradiol vai aumentando e sinaliza para o hipotálamo produzir mais GNRH, que a hipófise vai produzir mais hormônios reprodutivos, LH e FSH, e vai estimular a produção de ainda mais estradiol. Então, o que, que acontece no feedback positivo? É um mecanismo de retroalimentação que permite que o aumento de uma substância estimule a produção de outra substância, resultando no efeito desejado, tá? Então, o estradiol aqui, ele vai sinalizar para o hipotálamo, para a hipófise, para que eles liberem ainda mais hormônios para produzirem ainda mais estradiol. Tá? Então, por isso é positivo. Quanto mais eu tenho daquele hormônio, maior é a produção dele. Um outro exemplo, que também é relacionado à reprodução, é a ocitocina na hora do parto. Né? O que, que acontece na hora do parto? O feto sinaliza todo o mecanismo de parto, só que em um determinado momento, iniciam-se as contrações uterinas. Né? As contrações uterinas iniciam-se por vários mecanismos e, em um determinado momento, a ocitocina começa a trabalhar ali. A gente vai ver isso mais para frente, não vou entrar em muitos detalhes aqui. Mas a ocitocina começa a trabalhar. A ocitocina é produzida onde? Aqui, no hipotálamo e liberada pela hipófise, pela neurohipófise. O que, que acontece? Vamos supor que é uma vaca parindo. O bezerro começa a encaixar no canal do parto, ele pressiona a parede do canal vaginal, né, saindo do útero já no canal vaginal, ali próximo à cérvix, o que leva a uma liberação de mais ocitocina, que vai aumentar a contração, que libera mais ocitocina, que aumenta a contração, mais ocitocina. Percebem o que é feedback positivo? É que quanto mais eu tenho daquele hormônio ou da ação dele, mais eu vou ter. Maior vai ser a produção. Então, esse excesso, esse aumento, acaba por estimular ainda mais a produção desse determinado hormônio. Certo? Então, existem algumas, né,
a ocitocina, o próprio efeito, por exemplo, da lactação. Enfim, existem alguns mecanismos que têm feedback positivo também, tá? Então, é importante que vocês saibam o que são esses mecanismos por definição e o que acontece quando um sistema é regulado, né? Um hormônio é regulado por feedback positivo ou é regulado por feedback negativo.